Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Consegui uma bela de uma visita ao Projac e tal, no Rio, e notei alguma coisa, que é o seguinte: idosos funcionários de 65 a 70 e poucos anos, em plena atividade, trabalhando em conjunto com jovens. Vai ao encontro aí do que tu acabas de dizer. Um exemplo de extremo sucesso, né, da TV Globo, são 12 mil funcionários ligados ao Rio de Janeiro, vamos dizer, né, embora possam estar em sucursais, eles têm essa ligação lá. E a gente observa, então, esses funcionários antigos, com 40 anos de casa, ou desde do que a emissora começou, se adaptando e convivendo numa mesma equipe com jovens de 20 anos. Uma diferença extrema de outras empresas do país, no caso até empresas de comunicação, que com pessoas que chegam aos 40 anos, 40 e poucos anos, que recebem um pé e vão embora, encontrando dificuldades até de colocação. A Globo tem uma leitura de oferecer, de manter o espaço desses antigos. Só que, ao mesmo tempo, não são os antigos, mas não são retrógrados. Por vezes, esses idosos que estão lá trabalhando são muito mais inovadores, muito mais criativos até, do que uma geração mais jovem, engessada, vamos dizer assim. E isso é algo bastante interessante para servir de exemplo até. Por quê? Porque eles fazem sucesso. Eles conseguiram criar uma indústria de entretenimento aos moldes das maiores indústrias do mundo, né? Usando a manutenção do trabalhador mais antigo. Da mão de obra especializada. Isso aí é a questão de valorização, mas a questão grande de fundo, digamos assim, desse passaralho do pessoal aí é o custo do trabalhador, né? Eu demito um funcionário antigo e consigo pagar 5 com o salário do mesmo. Perco em experiência e produtividade, know-how produtivo ali, mas eu ganho em quantidade para fazer talvez uma coisa meia boca. Tá, mas daí tu vai ser sempre segundo, terceiro, quarto lugar. Tu não vai ocupar mas vai uma posição da questão gerencial dos nossos brilhantes administradores que estão na função lá de chefia dessas empresas, né? Enquanto tu não tiver uma troca de perfil, o cara chegou lá novo, vou mostrar serviço aqui, eu vou reduzir custo. Porque eu tô com o dono me cobrando eficiência, eu quero que ele tenha um orgulho de mim. Mas é uma eficiência relativa. Mas é uma isso fantasia. que mas aí tu tem que mostrar, né, pro camarada lá que isso aí é aquela situação clássica vou dar o exemplo do banco ao qual um familiar meu era vinculado. Ele exercia uma direção de sistema financeiro numa dessas corporações e sozinho administrava um grupo de investidores, né? Só que ele tinha lá 30 anos de banco. Ele cuidava toda a gerência de Porto Alegre numa área financeira e no momento que ele foi para se desligar, tiveram de ser contratados 7 novos funcionários para exercer a função que ele estava. Né? Por experiência de casa, por saber lidar com a análise dos processos, mas mesmo eles ingressando com 7 novos, ainda assim saiu mais barato do que manter ele. E ele conseguiu se manter um pouco mais, mas daí sofreu tanta pressão por parte das novas chefias, que não era do tempo dele, que ele acabou, vamos pro inferno com isso aqui, eu vou me aposentar e já dei o que tinha que dar. Mas essa eficiência é porque ele é um Medeiros, né? Evidentemente, né? Não, mas falando sobre a questão dos idosos, né? Que tem uma distribuidora de farmacêutica do Paraná, chamada Campos Mourão, que a equipe deles que mais cresce e mais cresceu desde 2010 é uma equipe composta apenas por vendedores de mais de 60 anos. Um vendedor, um representante de 70 anos, montou uma equipe só com os aposentados, ele chamava. E como eles não tinham medo de trabalhar, já tinham trabalhado em situações de extrema dificuldade, eles iam lá e fizeram a empresa crescer. O setor deles cresceu 200 e poucos % no primeiro ano.
só na região. E tem crescido bastante, e eu sei que esse é um dos exemplos que no Brasil que tem dado certo. Que bacana, né? Tu vê? Mas é aquela situação, tem que dar um voto de confiança para quem não é idoso, né? Para quem já é mais experiente, até porque idoso hoje eu vejo aquele cara com a idade de 80 e poucos, 85 anos, de 60, né? 60 anos. Essa revisão já vai ter de ser feita logo, né? Até porque chamar uma senhora de 50 anos de idosa hoje é quase uma ofensa mortal. É 65. Pois bem, a gente vai fazer um intervalo e em seguida voltamos com o Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Pois o intervalo aqui, o papo continua correndo solto. Francisco Medeiros e o aniversariante Thiago Meyer Mendes. Onde é que é a festa hoje, Thiago? Pois olha, com a recessão econômica, o decréscimo da economia brasileira, manda a conta pro Guido Mantega. Tá né? bom. Não vai dar pra Não vai rolar. Mas fala isso com o daí pessoal da acumula. Friboi aí, rapaz. Não, isso acumula, daí no futuro aí teremos outras festas. Pois, ainda sobre essas impressões de viagem aí do viajante missioneiro, eu estive... Guia do Mochileiro Missioneiro, né? Guia do Mochileiro Missioneiro. Pois eu estive em Brotas. Brotas é um município brasileiro, a capital brasileira do ecoturismo. É onde é muito lindo, assim, mesmo em período de seca, fica perto de São Carlos, no interior paulista. Próximo também da maior fábrica da Honda, que está sendo construída na América Latina, né? Que eles estão montando, maior montadora? Exatamente, eles estão preparando, estão montando a fábrica. É impressionante o lugar. A gente de longe enxerga uma poeira assim, e aqueles caminhões imensos montando. É uma fábrica muito grande. Mas, enfim, Brotas é um lugar onde as pessoas praticam tudo que é esporte radical, e eu, como bom atleta, né, eu fui para lá. Pois, no sítio lá, vocês estão rindo de quê, rapaz? Estou te contando, é real. Muito divertido andar, fazer trilha de moto no meio do mato, né, e algo assim que tu pensa como a existência humana, ou como tu é pequeno em relação a tudo que existe nesse planeta, né? Sair de um lugar aqui, uma realidade absolutamente diferente, e tá lá no meio do mato, lá, dando um jeito de transportar um angico imenso que tinha caído lá e tinha que cortar para aproveitar essa madeira. Nesse sentido, eu queria contar uma experiência para vocês de uma reportagem que eu estou preparando aí para o nosso site, de um assunto muito interessante. Inclusive, quem está por trás disso é um santo-angelense que é um avô criando uma floresta para seus netos. O que significa isso? Quando se pensa em reflorestamento, a gente imagina um reflorestamento de eucalipto, por exemplo. Em 7 anos temos uma floresta. Essa floresta que esse santo-angelense está preparando lá em Brotas são 15 hectares com mais de 10 mil mudas de 25 espécies de árvores nativas brasileiras, não em extinção, mas raras. Madeira nobre. Madeira extremamente nobre, ou seja, a primeira árvore dessas que poderá ser cortada daqui a 25, 30 anos. E a grande parte dessas árvores daqui a 50 anos. Como fazer isso? Isso, na verdade, é um embrião de uma fortuna, né? Um embrião de uma fortuna de quem não pensa no imediato, de quem está pensando lá numa terceira geração, de deixar efetivamente uma grande riqueza, né? Dá para se dizer em vários sentidos, para os seus descendentes. Isso existem regras todas do IBAMA de como montar isso aí efetivamente. Cada muda, cada árvore recebe um número
Ele pode vender depois em crédito de carbono também. Exatamente. É uma compensação gigantesca. E daí, é impressionante, é muito lindo. Então eu estou preparando isso, eu gravei. Vou te contar, Fábio, mas em São Borja já existe esse tipo de prática. Existe até a profissão de reflorestador. Eu tinha um aluno meu que era reflorestador. Então dezenas de pequenas propriedades rurais estão sendo compradas na mão grande, né? Porque ninguém aguenta mais viver na lamúria do interior de São Borja, Maçambará, enfim, né? Garruchos, e estão organizando condomínios de 5 ou 6 indivíduos abonados que estão fazendo essa empreitada da terra e replantando madeira de lei para ter uma aposentadoria mais, digamos assim, digna, né? Se é que assim muito se mais pode, que isso, porque os se preços pode dizer. são impressionantes. O valor da madeira de lei é absurdo. Eu digo assim, ó, por exemplo, para o nosso ouvinte que não tem noção disso, um cepo de 10 por 10, digamos 12 por 12, de cerca de 80 centímetros, ele custa R$1.000. Quem nos vê, por exemplo, é um cepo desse tamanho aqui. Um galhozinho. É um galhozinho. Um galho. Esse custa R$1.000 para ser torneado. Tá? E tem uma outra questão muito interessante aí nessa conversa. Existe uma madeira que é considerada a melhor madeira do mundo para a fabricação de violões. Essa madeira é uma madeira que, por exemplo, uma chapa de 1 centímetro por 40 centímetros custa assim, enfim, ele quase um Stradivarius. Alguma coisa, algo também em torno de R$1.000 que integraria um violão. Imagina quantas chapas dessas podem ser feitas para se fabricar outros violões. Tora, né? O que ocorre? Existe uma madeira missioneira que existe não em toda a região das Missões, aqui, principalmente na região de Bossoroca, também ali para São Nicolau, ali, que é o chamado pau-ferro, porque existem 2 tipos de pau-ferro. Tem o pau-ferro e o pau-ferro missioneiro. Tá? Este pau-ferro missioneiro, vocês deem risada, mas eu estou falando... Esse é de bigode. Não sei, isso depende, porque também essa leitura machista, ela pode ser discutida, eu diria, Thiago. Mas, politicamente chato aí. Mas o que ocorre? A Unisvi aí tem uma pesquisa de madeiras e tal, e se consegue mudas e tal. Então, diversas mudas do pau-ferro missioneiro, engenharia florestal ali foram levadas daqui para serem plantadas lá. E eu vi as mudas, documentei as mudas, inclusive. Estão lá. Verificou o pau-ferro lá. Está lá o pau-ferro missioneiro nascendo em brotas no interior de São Paulo. Plantaram o pau-ferro missioneiro em brotas. Cravaram o pau-ferro missioneiro. Então nós expandindo o horizonte. Mas eu estou tentando contar uma história legal. Ó, o que acontece? Foi descoberto que determinados tipos de madeira têm diferentes tipos de eco. Temos um músico aqui no estúdio que sabe comprovar que tem violões que são lindos e tem uma sonoridade terrível, porque não foram feitos por luthiers que conheciam madeira. Pois se descobriu que o som do pau-ferro missioneiro se assemelha ao som da melhor madeira do mundo para se produzir violões. E isso é uma coisa assim, por exemplo, absoluta em primeira mão, que eu conto para vocês. Só que agora então começou o período de experiências dos pedaços que foram daqui para lá, que estão sendo, os luthiers estão estudando isso, e pode estar aí uma grande saída para quem, por exemplo, tem 15 hectares. Esse é o caso dele lá. O sítio tem 70 hectares, 35%... a metade, 35 hectares, a metade do sítio são áreas que não... área de morro, de pedra. Não pode ser cultivado. A metade tem um gado, né, algumas cabeças, e essa outra metade está sendo reflorestada, então. Né, de se criar um espaço absolutamente sustentável lá, com 75% da área de floresta. E... nesse sentido, que exemplo interessante para cá. Com todas essas áreas degradadas, com todas essas lavouras que temos por aqui,
será que não teria espaço para se destinar 15 hectares, mais 15 hectares, mais 15 hectares, para se pensar nesse futuro? Mas é que são 25 anos de retorno, né? Tá, mas por que não deixar isso de herança para um neto? Olha que presente mais lindo que isso pode ser. Mas o melhor é tu desgarrar a terra ali, tirando o que ela pode agora, e depois ver o que pode dar, E o resto que exploda. O resto vai ser, eu não vou saber se eu vou estar vivo ainda ou não, né? Mas aí falta a nossa assistência técnica necessária para que seja feita essa mudança de perfil aqui. Talvez, com o advento da UFS ali em Cerro Largo, com o curso de Engenharia Florestal, possa se pensar em novas estratégias para a região das Missões. Efetivamente não tem o retorno de alguma prática deste curso que esteja alterando a nossa região. E, tradicionalmente, nós temos também a questão que nós não somos muito inventivos, nós perdemos muito isso. Imagina quanto tempo nós descobrimos essa madeira que é boa para fazer violão. E há quanto tempo ela está aqui? Não, e quanto já foi queimado, quanto já foi botado fora? Quanto já foi feito churrasco nessa madeira. É uma madeira que subiu. Exatamente. Então, você pensa isso e realmente parece uma piada, mas não é. Porque enquanto os outros tinham muito pouco, estavam experimentando com cada coisa que eles tinham, porque era o único jeito deles saírem da... Pergunta para os Guarani ali, eles deviam usar ela na filarmônica deles, né? Que era tão renomada e famosa, né? E o outro grande problema, e isso tem muito a ver com a nossa cultura da soja. Tu tem 15 hectares, vai plantar 15 hectares de soja. Tem 20, tu vai plantar 20. 30, mas 30. Se sobrasse, deixar um pedacinho... É isso que eu quero dizer, eu né? Concordo plenamente contigo, Fábio. Eu concordo Vou ganhar na Mega Sena agora e nós vamos resolver os nossos problemas aí. Não, nossos não, mas deixaremos pelo menos vamos fazer um herança... condomínio daí aqui, né? Meia hora de programa, um pouco mais, 2 horas, 3 minutos. Está terminando o Café Missioneiro. Eu agradeço muito a presença do Francisco e do Tiago, desejando muita felicidade ao Tiago e ao Francisco também, mesmo não sendo hoje o dia do desaniversário dele. Boa tarde, a Vivian fica com o ouvinte da Novos Horizontes e o internauta fica com os clipes separados pelo Matheus Rasta. Até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.